Hello everybody, it's Pina Marsico, University of Salerno, Italy, and the Federal University of Bahia, Brazil. I'm happy to introduce you our keynote, Danilo Silva Guimarães from São Paulo University, Brazil, who is one of the most prominent scholars into the field of cultural psychology. He recently published a very nice book called Dialogical Multiplication Principle for an Indigenous Psychology, in which he identifies the limit of traditional psychology to deal with population who do not share the same ethos of the European society. He argues that we need to understand how indigenous perspectives participate in the process of knowledge constructions, transforming psychological conceptions and practices. In his talk, he will present his own contribution to open cultural psychology and psychology at large to indigenous perspectives by discussing all the theoretical and methodological implication. Enjoy. Bem-vindos a essa palestra intitulada Caminhos Ameríndios através de crises socioculturais recorrentes. Meu nome é Danilo Silva Guimarães, sou professor no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Brasil. Minha disciplina é História e Filosofia da Psicologia. Atuo na pós-graduação na área de problemas teóricos e metodológicos da pesquisa psicológica. As pesquisas que desenvolvo e oriento estão situadas no Laboratório de Interação Verbal e Construção de Conhecimento e coordeno, vinculado a esse laboratório, o serviço Rede de Atenção à Pessoa Indígena. Por meio desse serviço, desde 2011, indígenas desenvolvem parcerias entre suas comunidades e a comunidade acadêmica, visando encaminhamento de ações de cuidado dirigidas às pessoas indígenas, ou seja, a construção de iniciativas que apontem para o respeito ao processo de autoafirmação étnica, promoção de fóruns para o diálogo interétnico equitativo entre saberes indígenas e a sociedade brasileira, promoção da visibilidade da cultura indígena que permanece fortemente ativa no mundo contemporâneo. Um exemplo dessas ações foi a construção da Casa de Culturas Indígenas no Instituto de Psicologia da USP, no campus da universidade. Algo que, surpreendentemente, apesar de estarmos num país com 305 povos indígenas, falantes de cerca de 274 idiomas nativos, não tinha lugar nessa que é a principal universidade do país. Até o momento em que os Guarani propuseram um projeto e construíram uma casa que é tradicional em sua comunidade, agora construída dentro da universidade. Mas não uma casa como qualquer outra da comunidade indígena. Nesse caso, é uma opã, ou seja, uma casa de cerimônias, de cantos, danças, de cuidados em saúde. E também um local para diálogo, solução de conflitos e tomada de decisões políticas da comunidade. A construção da opã na USP foi viabilizada em 2017, com apoio da gestão do Instituto de Psicologia, e com o financiamento da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade, e também da CAPES, via recursos destinados ao nosso programa de pós-graduação. Coloco a seguir um trecho de um episódio da série Caminhos da Reportagem, intitulado O Paciente Invisível, gravado pela TV Brasil, para contextualizar melhor as atividades de cultura e extensão que realizamos através da Rede de Atenção à Pessoa Indígena e da Casa de Culturas Indígenas da USP. Uma janela para aproximar dois mundos, o da universidade e o dos povos indígenas. Foi com essa proposta que surgiu um projeto de psicologia numa das maiores universidades do país, a USP. À medida que a gente tem enfrentado mais os problemas com relação à depressão, ao suicídio, à violência, ao álcool, à droga dentro das aldeias, a gente tem visto o despreparo, né, no período dos estudos desses profissionais, né? Então eu acho que aproximar as lideranças, os professores, os jovens, a nossa comunidade, a universidade,
contribui para que esses profissionais também tenham uma base de como é a vida indígena, de quais são os desafios da vida indígena. Daí que surge a ideia de construção dessa casa como um espaço, né, em que pudesse acolher essas demandas, necessidades indígenas de expressão, enfim, para que eles pudessem se sentir confortáveis aqui nesse ambiente. Eu fiquei 6 meses na rede de atenção à pessoa indígena da USP, né, acompanhando as reuniões. E lá eles discutiam muito como construir um diálogo com uma pessoa que vem de um outro contexto interétnico. Então, acho que ter uma base, uma sustentação teórica, um grupo que discute isso, um grupo de estudos discutindo como construir essa relação sem que ela seja opressora, sem que ela desrespeite, né, essas diferenças, podendo contemplar isso, respeitando o tempo do outro. Acho que me foi muito bom para entender as possibilidades e o quanto que eu ia ter que aguardar mesmo, o quanto que eu ia ter que ter paciência, o quanto que eu ia ter que ser essa presença disponível, com aproximação e afastamento. Grande parte da minha graduação, na verdade, eu não tive nenhum conhecimento da área indígena, né, de como atuar com pessoas de culturas diferentes. Então, foi um grupo de sustentação muito importante para pensar isso. E aí também as experiências vivenciais, então ir até essas aldeias, a gente passava a dormir à noite na aldeia, tinha a experiência de compartilhar uma refeição, compartilhar uma ritualística. Isso é muito importante para sensibilizar o seu corpo, porque a partir dele, né, quando você entra, assim, não é, você está de corpo inteiro lá. Então a sensibilização disso para se abrir para novos conhecimentos. A gente não considera adequado, por exemplo, até uma brincadeira que se faz, né, de colocar o indígena no divã e partir então de estratégias e de pressupostos teóricos que não se conectam com a realidade daquela população. Então a gente está fazendo exatamente o contrário, né? Então, a partir de uma psicologia comunitária, né, atenta às especificidades culturais e às demandas dessa população, desenvolvendo estratégias que se adequem a esse, enfim, para lidar com esses problemas e dificuldades que eles enfrentam. Meu nome é Cristina. Dentro da psicologia, a gente aprende técnicas, teorias que são sempre voltadas para a nossa sociedade, para a nossa comunidade ocidental, europeia, e a gente nunca pensa numa psicologia de povos tradicionais, de povos indígenas. Então é muito importante isso estar em evidência agora, né? E a gente pensar em não simplesmente pegar as teorias antigas e encaixar em outros povos, né? A gente pensar algo diferente, algo que seja único, que contemple uma saúde mental diferente, a gente entender quais são as angústias, quais são o sofrimento que eles apresentam, né? E não simplesmente pegar o que a gente já tem e encaixar, né? Há uma troca de conhecimentos, né? Então os indígenas, ao se disponibilizarem a realizar essa tarefa, né, junto conosco, né, acabam oferecendo aos nossos alunos a oportunidade de se formarem, de conhecerem a sua cultura, né, e de se desenvolverem enquanto psicólogos mais capazes de lidar com com a diversidade humana. A gente também fez um projeto que chama Retomada Ancestral, que a gente convidou diversas lideranças de diversas etnias para vir aqui para conversar com a gente, dialogar e falar como que é a demanda de cada aldeia, assim, né? E como que a gente poderia, enquanto estudantes da USP, fazer um retorno, assim, para todas essas etnias mesmo, assim. Entender a saúde mental faz que a gente tenha que entender que é saúde mental para ele, não? Mas desde nossa mirada, uno pode perceber que a noção de bem-estar, de bem viver, de saúde, está em relação com a terra. Então, justamente, se a terra é negada para ele, isso se vive com o que nós chamaríamos, desde nossa percepção, como angústia, depressão. Assim, atuamos na construção de articulações envolvendo as comunidades indígenas e a comunidade universitária, estudantes, pesquisadores, gestores, voluntários, incluindo também a comunidade externa à universidade que se interessa pela temática. Agradeço à professora Gilsepina Márcico pelo convite para participar como palestrante nesse evento. É a primeira vez que faço um vídeo com o propósito de utilizá-lo para exposição de ideias numa conferência acadêmica. Espero que as falhas técnicas não sejam tão grandes e que a exposição seja inteligível. Essa palestra está estruturada da seguinte maneira. Primeiro, vou trazer uma breve manifestação de jovens indígenas
que iniciaram um grupo de rap, denominado Os Guarani, aqui no Jaraguá, na zona oeste do município de São Paulo, para discutir uma forma como indígenas no presente têm elaborado o significado de sucessivas crises socioculturais enfrentadas por suas comunidades. É de supor que as crises contemporâneas se remetam ao processo de colonização, desde a invasão das terras indígenas pelos europeus no século XVI em diante, até a manutenção da lógica da colonialidade hoje, na tentativa de administração e controle de nossos modos de ser indígenas. Em seguida, farei uma exposição orientada pela noção de multiplicação dialógica, desdobrada no âmbito da proposição de uma psicologia indígena relativa ao trabalho que orienta nosso envolvimento contínuo com as comunidades. Ou seja, vamos nos debruçar sobre como a noção de multiplicação dialógica pode nos ajudar a compreender o processo de construção de sentidos e significados das experiências de crise, recorrentemente vividas pelos indígenas desde a invasão de suas terras pelos europeus. Para enfim explicitar algumas propostas que emergem em diversas reflexões na direção de reverter as sucessivas crises por meio da manutenção de um modo de vida sereno e confiado na relação com a diversidade de culturas humanas e com a diversidade de seres que coabitam a terra em que vivemos. Seguindo para o primeiro ponto aqui proposto, mostro para vocês um pequeno trecho de uma das primeiras canções compostas pelo grupo de rap Os Guarani, da terra indígena do Jaraguá, situada no município de São Paulo, Brasil. É o excerto de um videoclipe da música Conflitos do Passado, disponível no YouTube. Carrego na mente conflitos do passado, povos e mais povos sendo massacrados, tentando proteger suas terras, perderam suas vidas e também o seu direito. Cadê o nosso respeito? Há mais de 500 anos o índio vem sofrendo com desrespeito e muito preconceito. Lutamos por direitos. Na chegada daqueles portugueses, roubaram nossas terras, mataram meus parentes. E aqui estamos, jovens conscientes, falando pra vocês que podia ser diferente. Sem guerra e sem luta, queremos só viver. Será que é tão difícil começar a entender? Queremos a terra pra sobreviver, a cultura, o costume, queremos só manter. Queremos a terra pra sobreviver, a cultura, o costume, queremos só manter. Há muitas informações que podem ser selecionadas como significativas nesse videoclipe. É possível ver uma série de cenas de um ato que os Guarani fizeram em 2013, quando ocuparam a rodovia dos Bandeirantes contra projetos anti-indígenas do Legislativo, e para pressionar o governo a efetivar o que lhes é de direito, as demarcações de terras indígenas. A rodovia mostrada no vídeo e que cerca as comunidades indígenas do Jaraguá é chamada Rodovia dos Bandeirantes. Esse é um fato emblemático dos conflitos relatados na canção. O fato da comunidade ser cercada por uma rodovia que recebe o nome daqueles que, no período colonial, foram responsáveis pela escravização e assassinato de milhares de indígenas. E também é emblemático o fato do Palácio do Governo do Estado de São Paulo ter o nome de Palácio dos Bandeirantes, indicativo de que os conflitos do passado são ainda conflitos do presente. A composição da letra da música é de 2 jovens indígenas. Na época em que compuseram, o ano de 2013, deviam ter em torno de 16 e 19 anos de idade. Nós estivemos muito próximos deles nos anos em que iniciaram o grupo de rap. Quando os conheci, eles já estavam envolvidos com a composição dessa música, praticamente tinham toda a letra pronta. Um dos meus então orientandos, Kleber Nigro, que tem formação em música, se dispôs a colaborar com o grupo.
acompanhamos a composição das primeiras canções, os ensaios e as primeiras apresentações públicas que eles fizeram. Quando ouvi a letra dessa música, achei muito significativo o fato dela começar com a expressão "carrego na mente conflitos do passado". Era um jeito de se expressar que, de certa forma, evoca a psicologia, endereçando esses conflitos, que poderíamos ler como parte de um campo de conflitos sociais, para o âmbito da mente, que podemos também compreender como a mente individual. Mas que a canção, sendo cantada por jovens dessa e de outras comunidades indígenas, indicavam que esses conflitos faziam parte da experiência de forma atualizada de muitas pessoas. Me senti inquietado e motivado como indígena, psicólogo, professor e pesquisador a buscar meios para compreender os sentidos desses conflitos, ao mesmo tempo sociais e pessoais, e pensar junto com as pessoas das comunidades possíveis caminhos a serem trilhados em parceria com a reflexão psicológica. Um dos caminhos para entender psicologicamente tais conflitos me remeteu à noção de self de William James. William James é um autor clássico da psicologia, mas que até hoje influencia significativamente abordagens socioconstrutivistas, semiótico-culturais e dialógicas em psicologia. É interessante notar que antes de construir sua obra, enquanto ainda era estudante, James passou cerca de 1 ano no Brasil, participando da expedição Thayer, liderada pelo zoólogo suíço Louis Agassiz. Transitou pelo Rio de Janeiro e pela Amazônia, e em diversas cartas à família e amigos durante a expedição, relatou o quanto as experiências com os indígenas brasileiros estavam sendo transformadoras de suas formas de pensar. Estudos contemporâneos dão conta de apontar estreitas relações entre a filosofia do pragmatismo e o pensamento indígena. Vejam, por exemplo, esse livro do professor Pratt, do Departamento de Filosofia da Universidade de Oregon, e esse livro do professor Will Shire, do Departamento de Filosofia da Universidade Rutgers, no estado de New Jersey. Pois bem, a noção de self de William James está intimamente relacionada à sua concepção de experiência e de elaboração da experiência por meio do pensamento e da linguagem, enfatizando a necessidade de apreendermos o fenômeno psicológico de forma holística, não confundir a experiência com o sentimento e o pensamento sobre os objetos da experiência, nem com a linguagem utilizada para falar a respeito da experiência e seus objetos. Desse modo, self é um construto utilizado para dar conta, de forma ampla, daquilo que a pessoa experimenta como sendo parte de quem ela é. Se refere à possibilidade de afirmar as experiências e os objetos da experiência como pertencentes a si mesmo. A partir desse construto e do que os indígenas cantam na música Conflitos do Passado, podemos dizer que faz parte do self deles os conflitos do passado, perdas de terras, vidas e direitos, experiências de desrespeito e preconceito. Por outro lado, eles também se percebem como jovens conscientes, veículos de uma alternativa a guerras e lutas, pessoas com vontade de manter a terra e a cultura. Essas reflexões nos levam para o segundo ponto selecionado para essa exposição, em que pretendo articular a noção de self e a de multiplicação dialógica na direção de uma ampliação da compreensão dos caminhos que os indígenas têm trilhado de elaboração das experiências recorrentes de crises socioculturais que nos afetam até hoje. Ao longo dos últimos 11 anos, venho elaborando a noção de multiplicação dialógica. Ela se apoia originalmente em proposições de autores da psicologia que não dicotomizam afeto e cognição, mas pensam afeto e cognição como uma unidade nos processos de elaboração semiótica das experiências vividas, tal como o próprio William James, que eu falei anteriormente, e também Vygotsky. O campo de reflexões psicológicas aqui articulado tem sido denominado, desde os trabalhos de Simão, que fundou o nosso laboratório na USP, de construtivismo semiótico-cultural. É uma área de conhecimento que articula a psicologia ao campo da hermenêutica filosófica e da filosofia da alteridade, incluindo proposições das psicologias cultural e dialógica, como as de Ernest Bush e Ian Walsner.
para quem a cognição aparece como elaboração semiótica de experiências afetivas. Vemos também, nos trabalhos desses autores, uma unidade entre percepção e imaginação, que aparecem imbricados nas elaborações afetivo-cognitivas que as pessoas fazem das experiências concretas. Vemos ainda, em diversos estudos antropológicos, que os sentimentos assumem formas ritualizadas de expressão. Assim, os ritos de uma dada cultura constituem o seu ethos, ou seja, modos de ser e de viver socialmente orientados, formadores de quem nos tornamos como pessoas. Esses modos de ser e de viver balizam nossas formas de expressão, mas também as nossas formas de significação das expressões no campo da linguagem verbal. O psicólogo cultural Ernest Bush, em sua teoria da ação simbólica, argumenta que a afetividade é esteticamente organizada, a partir da forma como as pessoas articulam as imagens disponibilizadas nos ritos e nos mitos de uma dada cultura, que fornecem as matrizes de inteligibilidade da experiência vivida. Nas sociedades ocidentais modernas, por sua vez, a compreensão das experiências vividas e narradas demanda julgamento intelectual, lógico-racional, na criação de critérios de validação das afirmações. Assim, a filosofia moderna se debruçou sobre as condições de construção de um sujeito epistêmico, consciente, coerente e capaz de representar o mundo de forma isenta. Ideias presentes no ideário iluminista e liberal que acabavam por deixar de fora facetas significativas da subjetividade. O cientista deveria encarnar esse ideário na construção de um novo homem progressivamente orientado para a superação, do misticismo para a religião, em direção à racionalidade filosófica e à instrumentalidade científica. Mas as pessoas concretas, o sujeito empírico, nunca pôde ser plenamente reduzido às pretensões racionalizantes. Aquilo que permanece como excedente e não se identifica aos cálculos da racionalidade instrumental tem sido pensado filosoficamente a partir da noção de alteridade, como dimensão inapreensível da experiência que fazemos de nós mesmos e dos outros. Assim, a racionalidade filosófico-científica, que guia a compreensão das experiências humanas, coexiste lado a lado com os interesses estéticos, políticos, religiosos e aqueles relativos à sexualidade, dentre outros, que permanecem como um campo de variação e produção de diversidade, em relação aos quais a apreensão científica parece sempre atrasada, construindo novos dados que nos conduzem às necessárias reformulações teóricas. Ao entrarmos em diálogo com o mundo indígena, o campo de variações e diversificação das formas de significação das experiências humanas se amplia ainda mais, evidenciando a amplitude do território da ignorância em que estamos situados enquanto pesquisadores. O mundo indígena está estruturado a partir de outras bases ritualísticas e míticas, que guiam caminhos de reflexão muito distintos daqueles sobre os quais as ciências modernas se erigiram, e que nos levam ao que tem sido chamado de xamanismo, que é também uma forma muito rigorosa e sofisticada de elaboração de sentidos das experiências, e que tem oferecido, ao longo desses 5 séculos de invasão, com suas tentativas sucessivas de eliminação da diferença que expressamos enquanto indígenas, a força para a resistência e a continuidade da existência dos povos e de nossas formas de construir e habitar o mundo. A partir dessas reflexões, proponho começar a entender como a produção de crises socioculturais, que passaram a ser recorrentes após a invasão de nossas terras pelos europeus no século XVI, atua nos sistemas psicológicos nos diversos níveis de regulação processual do self, estruturados a partir dos ritos, dos mitos, da reflexão e do xamanismo indígenas. Como ilustração, no âmbito dos ritos, podemos mencionar historicamente, no início da invasão, a condenação pela Igreja da prática de rituais indígenas, a imposição de novos hábitos alimentares, etiquetas e práticas educativas, que visavam disciplinar nossos corpos para o trabalho, seja como escravos, seja como assalariados, e hoje notamos a inviabilização das práticas indígenas, quando muitas comunidades sequer têm o seu direito ao território assegurado. No âmbito dos mitos, algo semelhante pode ser notado, quando nos processos educativos da Companhia de Jesus, as figuras expressas nas narrativas indígenas passaram a ser intencionalmente pareadas
com as figuras demoníacas das narrativas dos europeus. E hoje, os mitos tomados como mero folclore são levados a perder sua potência na reflexividade sobre os eventos do mundo. Notamos também o apagamento da memória de nossas raízes ancestrais, indicada pelos incipientes estudos indígenas na universidade, o reduzido número de registros de importantes eventos em nossas trajetórias comunitárias. No âmbito das reflexões indígenas, há historicamente uma deslegitimização dos saberes indígenas, embora esse conhecimento tenha sido muito útil para apoiar os invasores na colonização das terras, e ainda é na promoção da segurança alimentar mundial e desenvolvimento de novos medicamentos pela biomedicina. Não é comum vermos nas universidades cursos e disciplinas ministradas por indígenas, ou a partir de suas propostas sobre o que é o conhecimento e como produzi-lo adequadamente. Como alternativa à recorrente promoção de crises socioculturais que enfrentamos desde a invasão dos europeus e que nos impactam até hoje, o caminho indígena é pautado pela ética e pela diplomacia, que envolve a possibilidade de coexistência como condição para uma vida saudável, em que todos os povos e todos os seres, com suas diferenças, possam coexistir e conviver. Não defendemos aqui o obscurantismo nem o relativismo irracionalista. Na língua guarani, por exemplo, o caminho do conhecimento deve apontar para o que chamam de tecoporã, que tem sido traduzido para o português como bem viver, mas não pode ser confundido com o que a propaganda capitalista entende como uma boa vida. Nossos mitos e ritos, em sua variação, guiam nossa reflexão na direção do tecoporã, que implica a construção de pessoas atentas à rede de relações interdependentes que envolve a nossa vida social, incluindo seres humanos, animais, vegetais, minerais, aquáticos, terrestres, aéreos, visíveis e invisíveis sob certas circunstâncias. Apreender esses seres como sujeitos com os quais precisamos estabelecer vínculos e compromissos mútuos, e não como objetos supostamente disponíveis para manipulação e dominação humana ou para certos interesses econômicos. Essa não é uma tarefa simples, e não se reduz a uma postura tolerante do outro. Depende de um engajamento com o outro no cultivo da diversidade das formas de se habitar o mundo serena e confiadamente. E isso permite à nossa reflexão a possibilidade de atualizar nossos ritos e mitos no diálogo com a facticidade da vida, sem que isso implique a perda dos fundamentos de nossa cosmovisão. Pelo contrário, entendendo o movimento de variação dos ritos e dos mitos como atos reflexivos. Dito isso, gostaria de me encaminhar para a finalização apresentando outro videoclipe do grupo Os Guarani. Agora, um trabalho mais recente, produzido 2 anos depois de conflitos do passado que vimos anteriormente. O vídeo tem 5 minutos e está disponível no YouTube com legendas em inglês. A música e o clipe articulam muitas das questões que eu mencionei aqui e vocês podem se atentar a elas. Foi uma ação ajuizada pelo governo de São Paulo que brigava pela área para conceder a empresas privadas. Prevaleceu a postura anti-indigenista do governo Temer. Índios da tribo Guarani tomaram a área onde ficam antenas que transmitem sinais de telefonia celular e de TV, lá no Pico do Jaraguá. Chamoy opu an taroa opi baraka mini i nyande papu jare ko chondaru kweru nyapu an jero juja choka borai nyamonye do ambavera nyaro bare te kunya gare kweru opu an takwapu omonye do ponete haigui chevete pame i Chamoy opu an taroa opi baraka mini i nyande papu
copo jareco chondaru pero nyapuha zero juja chauka borai nyamonyedu abavera nyano barete kunya karai kuru opuha takwapu omonyedu borete haiguiche vete pavei. E eu creio que pelo Brasil inteiro vai levantar ou já levantou índios esclarecidos, levantará sua voz em prol da sua raça. Através dessa batida falo da minha vida, falo da vida dos jovens da perifa. Cansei de chorar, as histórias do passado faz eu sangrar. Mais uma criança morreu na madrugada, cadê a solução pra mortalidade infantil? Sou nascido pra lutar, nunca estarei só. O sol me acordou, Jandeiro me levantou. De novo estou aqui, passando essa mensagem consciente para os mano. Eu já lembrei de Deus, pode crer, eu tô firmão. No dia de amanhã eu só quero acordar com um sorriso, pode acreditar. Tentando não errar mais do que errei. Em 1500, mano, teve a invasão. E até hoje é bomba nos meus irmãos. Em defesa dos direitos indígenas, os Guarani chegou. Resistência, pô, 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 pô. Esse ministro que vai tirar a gente da nossa terra. Vamos lutar! Até ele sair pra bater com nós até acabei, nós não ia levar nem o terreno, não, era só nós, mulher. A fé que você, José de Anchieta, representa foi a nossa morte. O Brasil precisa ser exorcizado dos fantasmas dos bandeirantes e dos jesuítas. Ao nos envolvermos com a produção cultural de jovens indígenas, podemos notar como as recorrentes crises socioculturais ao longo das histórias de invasão das terras indígenas permanecem ressoando em nossos processos de subjetivação, configurando o self de pessoas marcadas pelas crises socioculturais promovidas pela colonização passada e colonialidade presente, que se atualizam recursivamente, assumindo novas facetas a cada momento da história, nos demandando uma atualização de ritos e mitos, sem que isso implique a perda dos fundamentos de nossa cosmovisão, nos colocando em permanente relação com uma máxima xamânica muito reiterada por indígenas de diversos povos, que diz: eu posso ser quem você é, sem deixar de ser quem eu sou. Dentro dessa perspectiva, o conhecimento é entendido como um movimento em direção à alteridade, e nos coloca no risco de nos perdermos no processo de alteração de si pelo encontro com o outro, mas que se enriquece com os encontros potentes, que permitem intercâmbios de conhecimentos,
propiciadores da continuidade da vida na morada de todos, que é a totalidade da terra que temos para viver. Dos encontros em desencontros, entre modos de habitar a terra e conceber o caminho da vida muito distintos, os caminhos indígenas, que se dão nesse intercâmbio ainda inicial com a psicologia, e a psicologia indígena resultante desse nascente intercâmbio com os caminhos indígenas, tem como horizonte a necessidade ética do mundo contemporâneo de convivência com as diferenças e valorização do aprendizado resultante desse convívio. O que essas ideias têm a dizer da atual situação em que vivemos de ameaça pelo coronavírus? Como essa situação pode ser vista nos caminhos ameríndios? Penso que o que estamos vivendo hoje é mais uma oportunidade para entendermos as implicações de relações de objetificação do mundo e do outro, sem efetuar as devidas compensações que o processo de manipulação do ambiente demandam. Ou seja, o ser humano sempre precisou se alimentar, produzir alterações no ambiente para poder conduzir sua vida, mas hoje é urgente repensar as proporções dessas alterações e seus impactos nas possibilidades de assegurar a vida dos seres humanos no planeta. Os seres com os quais convivemos não são objetos passivos, disponíveis para exploração, manipulação e acumulação por poucos. A quebra da reciprocidade na diplomacia, nas relações entre as pessoas e os demais seres com os quais habitamos, nos leva a um ciclo de sucessivas crises que pode pôr em risco a condição humana de seguir trilhando caminhos viáveis que valham a pena ser vividos. Propomos, portanto, um caminho de diálogo que respeite e inclua a pluralidade de perspectivas eticamente orientadas na produção de conhecimentos e nas formas de habitar o planeta. Vou trazer aqui algumas implicações disso que nós vimos discutindo. Primeiro, as realidades sociais que são socialmente construídas, tomando como base os ritos, os mitos que orientam percepções, imaginações e ações humanas em cada campo cultural, são distintas. A segunda implicação é que, então, sendo cada realidade socialmente construída, há uma fronteira de desconhecimento, um território da ignorância que se torna evidente entre os caminhos trilhados pelas diferentes tradições. Né? Então, cada realidade socialmente construída que guia percepções, imaginações, que orienta as ações humanas, de uma certa maneira ou em grande medida desconhece parte significativa das outras realidades socialmente construídas. Né? Decorre disso que em cada realidade socialmente construída existirão objetos referidos na linguagem de uma dada cultura ou de um dado campo sociocultural que não existe em um outro campo sociocultural. Então, os referentes da nossa linguagem, eles podem ser existentes ou inexistentes em diferentes campos socioculturais. Por exemplo, a Casa de Culturas Indígenas que nós construímos na USP é referido na linguagem guarani como Opã, um tipo de casa que não tem equivalência na cultura universitária. Não há uma tradução para Opã em português. Então não comporta uma tradução literal. São termos, são objetos existentes num campo cultural e que são inexistentes em outro campo cultural. Assim como outros termos não têm tradução. A própria noção de tecoporã, que eu mencionei anteriormente, do guarani para o português, não há uma tradução literal, uma palavra em português, ou mesmo um conjunto de palavras que consiga expressar o que significa o tecoporã em guarani. E ao mesmo tempo psicologia. Psicologia é um termo que existe em português, da tradição das culturas das sociedades ocidentais modernas, e que não tem um referente, um equivalente em guarani. O que a gente faz na tentativa de comunicação de uma língua, de um campo sociocultural para o outro, são aproximações. Então, nesses casos ainda, em que as traduções elas são tentadas, muitas vezes os termos semelhantes se referem a objetos distintos. Por exemplo, a noção de terra. A gente fala em terra indígena, mas a noção de terra, que é normalmente entendida por uma lógica de mercado por parte da sociedade brasileira que faz especulação imobiliária e que quer se apossar das terras indígenas, ou que quer, de uma certa maneira, trata essa terra como mercadoria, para os indígenas, o uso do termo terra
não tem esse mesmo sentido. Ele se refere a uma outra experiência, que é a experiência que é a experiência que se tem em relação a algo que não pode ser comprado ou vendido. A Terra é uma só para todos os seres, né? A Terra, ela não tem dono, né? Então há uma ideia de que a Terra é um espaço comum para todos os seres, para que todos os seres possam habitar. Então há aí o uso de uma mesma palavra que vai acabar se referindo, tendo como referente objetos completamente distintos em uma linguagem e na outra linguagem, né? Ou seja, termos que não existem tradução entre as culturas, por um lado, e por outro lado, um mesmo termo que é usado, né, por pessoas pertencentes a diferentes campos culturais, mas que, embora seja o mesmo termo, vão se referir a objetos muito distintos, né? Então, a gente vem sempre constatando que a tradução sempre gera equívocos, né? Porque os termos do outro apontam para objetos e sujeitos distintos em cada realidade socialmente construída. Dado que os termos, né, eles geram muitos equívocos, algum compartilhamento de sentidos, de significados da experiência, alguns compartilhamentos vão poder ser gerados, né, construídos, a depender da participação que nós fazemos com o outro em seus processos de luta e vida. Isso tem um impacto também do ponto de vista metodológico quando a gente pretende construir conhecimento, né? Porque decorre disso, né, que conhecer depende primeiro de participar do convívio social. E essa participação, né, ela permite a sensibilização do corpo, reorientando as percepções e imaginações a partir desse engajamento com o outro. Um engajamento que é essencial para que o conhecimento se construa. Então, os caminhos ameríndios, né, nessas crises socioculturais recorrentes que eu procurei destacar aqui, são caminhos que visam propiciar esse encontro com o outro, o encontro com a diversidade, diferente do que foi o encontro há 500 anos atrás na invasão das nossas terras, né? Um encontro que de fato possa permitir engajamento, trocas, né? Construção de conhecimento e não dominação e eliminação da diferença. Esse processo de dominação e eliminação da diferença, de transformar o outro em objeto, né, para o domínio de um determinado grupo social, é algo que recorrentemente vem acontecendo, né? Os nossos encontros com a alteridade têm sido encontros muito desastrosos. Pelo menos é assim que percebemos esse encontro no processo de colonização. Então, com a invasão das terras, a transformação da terra em mercadoria e a transformação de pessoas em pessoas produtoras de mercadorias, né? Ou seja, todo um sistema voltado para objetivação do mundo e das pessoas, ao passo que os caminhos indígenas, os nossos caminhos apontam para um sentido diferente, né? Um sentido de valorização do outro enquanto sujeito e dessa possibilidade de trocas e de intercâmbios. Claro que reconhecendo que essas trocas, esses intercâmbios, eles são difíceis, né? Não são, isso não é uma tarefa fácil e nem estamos aqui supondo que sempre vai ser harmônico o encontro com o outro, né? Mas é importante destacar o processo de construção de uma reciprocidade, de uma diplomacia, de uma troca que possa ser valiosa para ambos os lados, ainda que com todas as dificuldades que o encontro com o diferente pode trazer.